quem você está imitando? Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Na verdade, o ser humano ele gosta de imitar. Isso desde a infância. Teoricamente, os filhos deveriam ser imitação dos pais, né? Até tem aquele ditado que fala que filho de peixe, peixinho é. E para que os filhos imitem os pais, eles têm que ensinar. Mas é importante destacar que os pais ensinam aos seus filhos mais pelo exemplo do que com as palavras, né? Um gesto vale mais do que 1000 palavras. Então, quando o filho, a filha faz alguma coisa, por exemplo, fala um palavrão, mas o pai e a mãe não falam palavrão, né? Eles falam, mas eu nunca ensinei isto ao meu filho. Você não ensinou, mas ele aprendeu com alguém. Ele está imitando alguém. Porque as crianças gostam de imitar, os adolescentes, jovens gostam de imitar, e até em situações muito desagradáveis. Aquele jovem viu lá nas redes sociais o seu amigo foi para um lugar perigoso e tirou uma selfie. Aí ele quer imitar. Aí vai para aquele lugar, um outro lugar perigoso, e vai tirar uma selfie e se descuida e acontece uma tragédia. E de vez em quando vemos alguns casos assim, de tragédias assim. Mas quem ensinou isso para ele? Ele está imitando alguém que viu fazendo aquilo e quis fazer igual. A imitação espontânea, ela está diretamente ligada à admiração. Nós imitamos quem nós admiramos. Por outro lado, a pessoa que nós não gostamos, nem vamos querer fazer nada igual a ela, nem nada que lembre aquela pessoa. Então, é por isso que as empresas, né, do vestuário, de roupa, então elas sabem, por exemplo, que as pessoas gostam de imitar o que elas veem, por exemplo, na televisão. Então, na novela, aquela atriz usa algum modelo que vai ser a próxima moda. E as mulheres veem aquela atriz famosa com aquela roupa, então ela vai imitar aquela roupa. Aí você vai pela rua, começa a ver algumas pessoas, algumas mulheres com a mesma roupa daquela pessoa da novela. Então, é essa tendência, né, de querer imitar. Então, as lojas já colocam roupa parecida, é a moda, né? Então, andar na moda, quer dizer, copiar o que alguém já mostrou e está imitando. Então, essa admiração, por exemplo, os rapazes admiram os jogadores de futebol, é aquele jogador que ele admira, ele faz um corte de cabelo bem extravagante, e aquele que admira aquele jogador vai fazer um corte igual, parecido. Então, essa questão de imitar, copiar, né, até pode ser usado de forma desonesta, como na escola, por exemplo, né, o aluno tem preguiça de estudar, mas quer copiar o que o colega escreveu na prova, então está colando. Mas o fundamento para a admiração tem que ser o conhecimento. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você admira essa pessoa. Ou então, mais você se decepciona com essa pessoa. O conhecimento vai trazer isto. E é interessante que na vida cristã, nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Temos que conhecer a Cristo. E quanto mais a pessoa conhece a Cristo, mais ela admira Cristo. Ela nunca vai se decepcionar com Cristo ao conhecer Jesus mais intimamente, numa comunhão, num relacionamento pessoal e espiritual da sua alma com o Senhor. Cristo não decepciona a ninguém. Mas o texto nos fala que nós temos que ser imitadores de Deus. Então, o nosso referencial tem que ser Deus. Imitar a Deus é fazer o que Deus faz. O que Deus fez? Deus, ele gerou vida. A vida foi criada por Deus. Deus gera vida. Outra coisa que Deus faz é doar. Ele doou o seu próprio Filho. E Jesus veio e se doou por nós, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Observe, número 1, gerar vida.
Número 2, doar. Número 3, construir. Deus, ele constrói. Quando a pessoa se converte, agora começa a construir a sua vida. Nós somos, comparado com casa, morada do Espírito Santo. E ele vai construindo a cada dia em que você tem uma comunhão com Deus, você cresce no conhecimento com Deus. Então nós usamos a palavra edificar, edificação espiritual, edificação da vida espiritual. Edificar é construir. Então, a cada dia, você vai construindo na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. Essa é a obra de Deus. Doar, gerar vida, doar, construir. E nós vemos aqui uma obra da Trindade, né? O Pai, Criador, o Filho, o doador, se doou a si mesmo por nós. E o Espírito Santo, ele ajuda a construir o nosso caráter cristão, porque duas pessoas leem a Bíblia. Uma pessoa lê e não entende nada, ou não acrescenta nada para ela. Mas aquela pessoa que lê a Bíblia, e ali ela traz uma aplicação daquelas palavras, daquelas verdades para a sua vida pessoal, essa obra é feita pelo Espírito Santo, não é pelo intelecto humano. Pode ser uma pessoa do QI mais alto, vai ler a Bíblia e não vai conseguir absorver as verdades espirituais sem a ação do Espírito Santo de Deus. Então, o Pai, ele gera vida. O Filho, ele doa. O Espírito Santo constrói. Se essa é a obra de Deus, significa que toda vez que você está fazendo isso, promovendo a vida, você está sendo usado por Deus. Então, você está doando para quem necessita, dando de si para quem necessita, para a obra de Deus, você está fazendo, imitando a Deus. Quando você está procurando construir, edificar na sua vida ou na vida do outro, você está fazendo a obra de Deus, está imitando a Deus. Então, você imita a Deus quando você promove a vida, gera vida, quando você doa e quando você constrói. Você está imitando a Deus. Agora, por que essa linha de raciocínio? Porque nós só temos duas opções, irmãos. Ou nós imitamos a Deus, ou imitamos ao diabo. Não tem meio termo. Está imitando a quem? É um dos dois. Então, quando a pessoa está gerando vida, doando, construindo, ela está imitando a Deus. Agora, o inverso é a obra maligna. O diabo, ele veio para, Jesus falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. É o inverso. Matar. Deus, gerar vida. E o diabo, tirar a vida, matar. Deus, doar. E o diabo é roubar. Então, roubar é tirar do outro aquilo que ele tem, que é dele e que ele precisa. Então, tira. Doar é dar de si para aquele que precisa. É o inverso. Roubar, matar e destruir. Então, quando alguém está fazendo uma coisa para destruir, ela está fazendo a obra do diabo. Agora, quando está fazendo para construir, está fazendo a obra de Deus. Destruir, está imitando o diabo. Construir, imitando a Deus. Então, quando alguém matar, a questão da vida. Então, quando a pessoa é contra a vida, pessoas que defendem o aborto contra a vida, ela não está sendo usada por Deus. Porque Deus, ele gera vida. Então, roubar, tirar do outro aquilo que não é seu. Essa pessoa está sendo usada pelo diabo, não é obra de Deus. Destruir. Quando a pessoa está destruindo a outra pessoa, quando a pessoa se propõe a destruir uma outra pessoa, vou destruir aquela pessoa, ela está sendo usada pelo diabo, não está sendo usada por Deus. Vou destruir aquela família, vou destruir aquele relacionamento. Tem pessoas perversas, vou destruir aquela amizade. Aí vai e faz fofoca para as duas pessoas. Aquele falou mal de você. O outro falou mal, esse falou mal de você. Os dois ficam brigados por causa de uma mentira. E a pessoa rindo
porque ela conseguiu destruir aquela amizade. E o diabo batendo pau para ela porque imitou o diabo. Então, a destruição é obra do diabo. Tirar dos outros o que não pertence à pessoa é obra do diabo. Agora, interessante que a pessoa fala assim, não, destruir é a obra do diabo, mas eu não destruo ninguém. Tudo bem, a pessoa não destrói ninguém, mas se ela está se autodestruindo, também está fazendo a obra do diabo. Ela não destrói ninguém, mas também está fazendo coisa para se destruir, para se prejudicar. Autodestruição, então ela está fazendo a obra do diabo. Ele veio para matar. Ela só faz coisa que é para se matar, se matando com algumas atitudes, com algumas coisas, algumas práticas. Está fazendo a obra do diabo. Tem algumas atitudes, alguns hábitos que aquilo prejudica a saúde dela, não é bênção na vida dela, ela está se destruindo, está fazendo a obra do diabo. Aquela pessoa está ali fazendo algumas coisas que não deveria fazer, contra si mesmo, usando coisas que não deveria usar, está fazendo a obra do diabo. Não está fazendo mal a ninguém, está fazendo mal a si mesmo. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então temos que preservar tudo que Deus criou. Temos que nos preservar, principalmente nós cristãos, que agora, depois de convertidos, nos tornamos templo do Espírito Santo. Então a pessoa não deve nem tentar se matar, nem tentar se roubar, tirar aquilo que de precioso que ela tem e desperdiçar, e nem se destruir. Nós temos que imitar a Deus, não nos seus atributos, né? Porque Deus tem os atributos dele, ele é onipotente, tem todo o poder, onipresente, está em todo lugar, onisciente, tem toda a ciência, todo o conhecimento, sabe todas as coisas, não os atributos, mas no seu caráter de bondade, amor, misericórdia, justiça, e Deus é santo, então imitarmos também na santidade. Agora, nessa questão de imitar nas atitudes, né, gerar vida, doar, construir, é aquilo que nós temos que fazer, imitando a Deus. E tudo que tiver à mão, faça conforme a tua força, como for possível. Agora, interessante, um versículo que antigamente me intrigava, era 1 Coríntios 11, quando Paulo falava assim, sede meus imitadores. Mas vou imitar Paulo? Tem que imitar Cristo. Como é que ele está falando, sede, imita a mim? Mas ele fala, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, ele imitava a Cristo. Então, ele tinha autoridade para falar assim, olha, pode olhar para a minha vida, pode fazer o que eu faço. Faço o que eu faço, porque eu estou fazendo é o que Cristo fez. Ele tinha moral. Então, nós temos também que ter esse procedimento. Nós podemos olhar para falar à pessoa, olha, faça igual eu faço, porque eu estou fazendo igual Cristo fez. E não fala assim, não olhe para Cristo, não olhe para mim não. E a pessoa às vezes está querendo uma licença para ela pecar, né? Para desobedecer. Não, mas não tem que olhar para mim, tem que olhar para Cristo. Então eu posso fazer o que eu quiser. Não, nós temos que ser referencial para as pessoas. Porque à medida que você imita Cristo, então as pessoas vão poder olhar para você e querer te imitar também. Não é o contrário, quando uma pessoa dá mau testemunho, e a pessoa fala, não, para ser crente, igual aquela pessoa, não quero ser. Quer dizer, porque ela não está imitando a Cristo. Ela não é imitação de Cristo, ela é uma caricatura do Evangelho. Caricatura é uma coisa, mas imitar está dando a ideia de igualdade. É interessante que tentaram imitar o apóstolo Paulo. Só que, irmãos, quando fala imitar a Deus, é imitar na essência, não na aparência. Imagine, João Batista se vestia de uma forma, né, mais rústica. Alguém fala assim, eu quero imitar João Batista, e se vestir como ele se vestia, comer mel e gafanhoto. Irmãos, mas e a unção? E o ministério que ele tinha? Então não pode ser algo aparente de palavra. E sabe quem tentou imitar Paulo? Havia um sacerdote, um dos principais ali, dos judeus, e ele tinha alguns filhos, e Paulo havia realizado muitos milagres ali, os apóstolos, né?
inclusive libertado muitas pessoas possessas por espíritos demoníacos. E aí, lá no capítulo 18, 19 de Atos, fala sobre isso. Os filhos de Seva, 7 filhos. Eles falam, é só isso, é só falar para o demônio sair que ele sai? Vou imitar Paulo então. E eles foram lá, os irmãos conhecem esse texto, foram lá para o endemoniado e falou, eu te conjuro em nome de Jesus. Como se Jesus fosse uma palavra mágica, que qualquer pessoa pode falar. Falou a palavra? Não adianta sair da boca, tem que sair da alma. E foi para o endemoniado, Jesus, em nome de Jesus. O que o endemoniado falou para ele? Olha, eu conheço Jesus. E sei quem é Paulo, eu sei quem é Paulo. Mas eu não conheço vocês. Quem é você? Quem são vocês? E o texto diz que ele pulou neles e deu uma surra neles, saíram machucados e sem roupa, envergonhados. Quiseram imitar Paulo, mas na aparência, não na essência. Temos que imitar na essência. Houve também outro episódio também, ali em Atos, entre 13 e 14, por ali, daquele Simão, ele era mágico, e ele viu que Paulo orava pelas pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Ele falou, eu quero imitar também. Ele falou assim, quanto você cobra para você me ensinar a fazer isso? Ele queria imitar pagando para imitar. Claro, a pessoa quer imitar uma pessoa, a roupa de alguém, vai na loja, paga e compra a roupa para imitar. E Paulo ali repreendeu aquele homem, achando que a graça de Deus poderia ser comprado com dinheiro. Então, na verdade, nós temos que ser padrão para ser imitado também. Porque se Jesus é o padrão que eu imito, então as pessoas podem me imitar. E eu tenho que ter esta atitude. E é interessante que a Bíblia diz que os pastores têm que ser homens de fé. Pastor tem que ser homem de fé. Porque lá em Hebreus fala, obedecer a vossos pastores, e fala, a qual a fé vocês têm que imitar. Então, como é que vai imitar a fé de um homem que não tem fé? Então, o pastor tem que ser homem de fé, para que a fé dele seja imitada. Agora, esta aparência de imitar aparentemente, não cola para Deus, não vai enganar a Deus. Até falamos hoje na IBD sobre os frutos. Os frutos denunciam realmente quem é a pessoa. E a pessoa, quando, por exemplo, é convertida e ela quer imitar a Deus, está ali a Trindade, trabalhando junto, gerando vida, doando e construindo. É um trabalho em equipe, o desejo de estar juntos. Eu fico pensando, quando aquela pessoa vai na igreja quando quer, sem aquele compromisso, isso ela não está imitando Deus, porque Deus é a comunhão, é a união. O pai quer ver os filhos juntos. Uma pessoa que se dedica a um clube esportivo, ela quer se reunir com aqueles torcedores ali, ela tem prazer de estar junto com os torcedores ali. A pessoa se dedica a um partido político, ela tem aquele prazer de estar junto com as pessoas ali para falar aqueles assuntos ali. E os salvos? Quem é salvo tem esse prazer também, de se juntar com os salvos para adorar ao Senhor. Então, quando a adoração para uma coisa opcional, porque, irmãos, se você, na hora do almoço, você almoçou na sua casa, você alimentou o seu corpo, fisicamente está alimentado. Mas se você estava na rua e não dá tempo de ir em casa, chegar lá na rua e você se alimentar em algum lugar, no restaurante, o seu corpo vai estar da mesma forma alimentado. Você se alimentou. Agora, quando a pessoa vem para um culto, e ali ela ouve a palavra, ela adora a Deus, ora, como é que ela sai daquele culto? Se ela chegou no culto com o coração aberto, é claro, né? Se tiver coração fechado, vai sair do jeito que entrou, até pior. Mas quando ela chega com o coração aberto para adorar a Deus, ela recebe de Deus a palavra, a edificação. Como é que ela sai do culto? Ela sai fortalecida espiritualmente. Agora, se ela ficou em casa sem fazer nada, naquele momento que ela deveria estar na sua igreja adorando a Deus, ela vai ter o mesmo crescimento espiritual na sua casa? Não vai ter.
É uma oportunidade que ela perde de crescer, de se alimentar, de se fortalecer espiritualmente. Então, como eu falei, em casa ou na rua almoçando, ela fortaleceu o corpo. Agora, quando ela vem na igreja ou deixa de vir, ela perde a oportunidade de se fortalecer espiritualmente. Irmãos, nós nos convertemos, mas temos uma vida, é vida espiritual. Vida quer dizer o ser vivo, algo que tem movimento, algo também que precisa de alimentação. Vida sem alimentação morre. Até a bateria do seu celular, se não carregar, o que acontece? Descarrega. Até seu celular precisa de uma carga. E você também, o teu espírito precisa de uma carga espiritual que o Espírito Santo faz. E a comunhão é um momento propício para nós nos recarregarmos. Nunca falte o culto da sua igreja, a não ser que seja por um motivo muito justo. Porque você chega numa igreja para visitar. Imagina um visitante chega na igreja e a igreja está vazia, meia dúzia só de pessoas. Ela olha e fala, essa igreja aqui deve ser bem desanimada, pouca gente, né? Agora, você chega na igreja, a igreja não tem nem lugar para sentar. Eu falo, essa igreja está animada. Então, agora imagine, uma igreja que tem muitos membros, mas um domingo, todo mundo, assim, mais da metade, fala assim, hoje eu não vou não, que eu estou cansado, hoje eu vou descansar. Aí, vai só 10% da igreja. Chega uma pessoa visitando, ela chega e vê aquela igreja vazia, só 10% da igreja ali, ela não sabe que a igreja tem mais membros, né? Ela fala, essa igreja aqui está muito desanimada, tem pouca gente. Essa é a impressão que ela dá. Na verdade, quando você falta, aí eu pergunto, quando a pessoa, então isso quer dizer que, quando a pessoa ela vem ao culto, ela fortalece o trabalho. Quando a pessoa falta ao culto por um motivo que não é justo, ela enfraquece o trabalho. Então, eu quero que você saiba que toda vez que você falta às atividades da sua igreja, não sendo por um motivo justo, você está fazendo um gol contra a sua igreja. O que é um gol contra? A pessoa do mesmo time, em vez de chutar a bola para o gol do adversário, não, chuta para o próprio gol. Gol contra. Está remando contra a maré. Nós temos que avançar, temos que nos unir. Então, não seja omisso, seja comprometido com os trabalhos da sua igreja. Não falte ao culto, não perca. Porque a pessoa que é fã de algum artista, ela não perde um show dele. Aquele que é fã do futebol não perde um jogo daquele time. Muitas vezes nós achamos que a nossa alimentação espiritual, ela é opcional. Isso é uma mentira do diabo. A alimentação espiritual, ela é necessária, é diária. Por isso Jesus, quando ensinou a orar, ele falou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, de cada dia. A oração é diária. A leitura bíblica é diária. E os cultos da igreja, sempre que a igreja tem culto, você tem que estar presente. Fortaleça o trabalho da sua igreja. E é interessante que às vezes a pessoa fala, não quero saber de igreja. Dizem que no Brasil tem muitos desigrejados. Pessoas que eram da igreja, mas agora, não, eu quero só Cristo, não quero igreja não, só quero Cristo. Ora, como é que a pessoa pode querer Cristo e não querer algo que Cristo criou? Que foi a igreja. Quem criou a igreja foi Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Paulo faz uma ótima comparação da igreja. Ele fala, a igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, um corpo, se a mão está para o lado, a perna está para o outro, isso é mutilação. Deus não criou o corpo para ficar mutilado. Corpo para estar unido, para estar junto. Então, não se automutile ao faltar à igreja, se afastar da igreja, mas esteja em comunhão com o corpo de Cristo. E é interessante que, muitas vezes, o filho ou a filha se torna adolescente, e o pai e a mãe falam assim, meu filho não quer saber de igreja, meu filho não quer ir na igreja. Como é que os filhos aprendem a valorizar a igreja? Por exemplo, se um pai, ele pega o salário dele, em vez de investir na família, ele gasta tudo com bobagem. Aí falta, a despensa está vazia, a geladeira está vazia. Os filhos estão aprendendo o quê? Que família não é importante. O importante é a diversão. Então, se no domingo o pai e a mãe acordam os filhos, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não quero, vamos para a igreja. Está ensinando o quê? E indo junto com o filho, com a filha?
Está ensinando o quê? Que igreja é importante. Agora, domingo, a criança até está pensando em ir para a igreja, não, hoje eu não vou não, eu não vou ficar em casa. O que ele está ensinando para aquela criança? Que igreja não é importante. O filho, a filha fala, papai, não vai não, papai. Minha filha, meu filho, papai tem que ir para trabalhar. Tem que ir para trabalhar. O que está ensinando para o filho? Que o trabalho é importante. O trabalho é importante, porque ele me larga aqui, vai trabalhar, me abandona. Então, nós ensinamos com as nossas atitudes. E nós temos que refletir a glória de Deus. Quando as pessoas olham para nós, pelas nossas conversas, pelo aquilo que falamos, dá para perceber com quem nós estivemos. Então, quando a pessoa está buscando a Deus, na presença de Deus, pelas suas conversas, ela percebe que aquela pessoa tem buscado a Deus, tem estado com Deus. Observe que Moisés, quando ele desceu do monte, o que aconteceu? A glória de Deus refletiu na vida dele. Está refletindo. Por quê? Ele estava onde? Ele estava na presença de Deus. Agora, olha só que interessante. Aquela mulher hemorrágica foi até Jesus e tocou nas suas vestes. O que saiu de Jesus? A cura, o poder. E fala, alguém me tocou. Como assim? Todo mundo está... De mim saiu virtude. O que tem saído de você? O que tem saído de você? Às vezes as pessoas têm uma briga. O que aconteceu? Uma esbarrou na outra sem querer e acabou brigando. A pessoa sai ódio do coração dela. O que tem saído de você? Seja imitador de Deus. Imitando a Deus, nós vamos doar. Nos doar. E aí eu concluo dizendo que, lá em Efésios 4, fala que até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso alvo? É chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. Então, nós temos que imitá-lo, sermos igual a Ele, imitar a Ele, após chegarmos à medida da estatura de Cristo. E aí faremos a obra dele. Qual é a obra de Jesus? 1 João, capítulo 3, verso 8, fala que Jesus veio destruir as obras do diabo. Então, se alguém está fazendo a obra do diabo, matando, roubando, destruindo, está contra a obra de Jesus. Porque ele veio para destruir. Como? Gerando vida, doando e construindo. Pois os que conheceu por antecipação, Romanos 8, 29, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos irmãos, para sermos a imagem de seu Filho. Olha como é que Jesus é o nosso referencial. Temos que imitar a Jesus, temos que ser a imagem dele. O que significa ser a imagem de Jesus? As pessoas olharem para nós e verem Cristo em nós. Então, Jesus é o nosso referencial. E para imitarmos a Deus, temos que ter a mente de Cristo. Temos que ter o caráter de Cristo e ter o sentimento de Cristo. Lá em 1 Coríntios 2 fala sobre nós termos a mente de Cristo. E Filipenses 2 fala sobre termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Resumindo, é ter um coração igual ao coração de Deus.